Paz do Senhor, irmãos. E aí, estão felizinhos? Estão alegres? Glória a Deus. Meu Deus, estou cheio de caderno aqui. Abra comigo a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Eu quero falar nessa noite sobre a sogra de Pedro. Deixar aberto aqui. Nesses dias a gente fomos ministrados pela vida do nosso pastor, no pastoral. Quem participou do pastoral aqui? E como Deus falou com a gente nesses dias, no primeiro dia a gente ouviu o nosso pastor falar sobre amar Deus. Na segunda semana nós ouvimos o nosso pastor falando sobre servir pessoas. E no último dia nós ouvimos o nosso pastor falando sobre influenciar o mundo. E aí, domingo passado, nós fizemos uma imersão aqui o dia inteiro sobre amar Deus. E à noite, o nosso pastor ministrou para nós sobre devoção a Deus, sobre amar Deus. E hoje, quem participou aqui da imersão? Foi top demais. Como Deus falou com a gente, Deus usou o Nilton poderosamente. E a gente trocou um papo aqui sobre servir pessoas. E provavelmente semana que vem a gente vai continuar mergulhando nisso aqui e falando sobre influenciar o mundo. Na sexta-feira o Maxwell chegou para mim e falou assim: Priscila, você vai pregar domingo. Aí eu falei assim, engraçado, né? Porque quando o Maxwell falou sobre do pastoral, eu sabia que durante os domingos a gente ia vir falando sobre alguma mensagem do pastoral. E sempre tem uma mensagem do pastoral, né, que fala poderosamente no seu coração. E uma mensagem que estava ardendo no meu coração era influenciar o mundo. Eu estava doida para falar sobre influenciar o mundo. E aí eu falei assim: Maxwell, quando puder ministrar, eu vou poder falar sobre influenciar o mundo? Ele falou: não tem problema não. Eu falo sobre amor a Deus, o Nilton fala sobre servir pessoas e você fala sobre influenciar o mundo. Aí o Maxwell teve que pregar, o Nilton também, ele chegou na sexta-feira e falou assim: Priscila, você vai pregar no domingo. Aí eu falei: poxa. E aí eu estava até conversando com a Gabriela, eu falei assim: Deus é terrível, cara. Deus, ele sempre está arrumando um jeito de me tirar da zona de conforto. E que essa unção te pega nessa noite também. Que o Senhor te tira ainda hoje da tua zona de conforto. E então vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu confesso para vocês que a minha devocional durante o mês inteiro, até o pastoral, eu estava mergulhando há muito tempo, até antes do pastoral, sobre a questão do influenciar pessoas, sobre a questão missional. Eu estava mergulhando muito tempo sobre a questão sobre a nossa Jerusalém. É isso que o meu coração está ardendo, é isso que eu quero, é isso que a gente está sonhando, é isso que a gente tem clamado. E aí quando o Maxwell ele falou comigo sobre que eu tinha que ministrar hoje sobre servir pessoas, eu falei assim: mas eu não tenho mensagem, o que eu vou falar? Ele vai falar assim: Deus vai falar com você. Eu falei: Jesus, que prova, meu Pai. E aí, na minha devocional, eu orando, né? Agora eu estou fazendo a minha devocional igual o Nilton. O fogo está pegando lá no meu quarto. A Gabriela estava lá sexta-feira. A Gabriela falou: o que é isso que está acontecendo lá em cima, Maxwell? É a Priscila no devocional dela. O fogo está pegando, irmão. Parece que a igreja toda está lá em casa. Porque o fogo está pegando. E aí, na minha devocional, na sexta-feira Deus falou comigo sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 4. E se você reparar aqui que estou com 2 cadernos, que não deu tempo nem de preparar sermão. Deus foi falando comigo na devocional, eu fui anotando num caderno, aí eu fazia a devocional no outro dia, anotava no outro caderno. Aí Deus falou comigo no outro dia,
botei no outro caderno, então eu tinha 3 cadernos. Eu falei assim, aí é vergonhoso demais, eu não vou levar uma montoeira de caderno para ministrar lá, não, mas eu trouxe. Então, abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 38, eu quero falar sobre a sogra de Pedro, e a gente vai... Na verdade, hoje eu vou falar sobre o meu secreto com vocês. Glória a Deus, essa é a intenção de Jesus, que a gente transborde aquilo que a gente faz no secreto, e essa é a nossa oração, que isso aconteça sobre a sua vida também. Versículo 38. E deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Versículo 39. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e a esta deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Feche seus olhos aí nessa noite. Senhor, nós te rendemos graça nessa noite. Senhor, nós te rendemos graça, Senhor, por ter aqui o Senhor tem nos sustentado, por ter aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que teu Espírito, ó Deus, deseja falar em nossos corações. Fala conosco, Senhor, que quando esse culto terminar, o nosso coração possa estar incendiado em servir pessoas. Que quando esse culto terminar, Senhor, que nós possamos sair daqui querendo servir as pessoas, Senhor, com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. E nós te rendemos graças em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Cadê o tecladista para me ajudar, gente? Dá um pai pro Raulney, gente. É. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar, vou deixar a Bíblia aqui aberta. A primeira coisa que eu quero destacar aqui sobre essa mulher é que ela era anônima. Nós não conhecemos o seu nome, mas conhecemos a sua história. Sabemos de quem ela é mãe, sabemos de quem ela é sogra e sabemos quem ela servia. Tem 3 dias que eu tenho pensado nessa mulher, tem 3 dias que eu tenho pensado nesse texto. Todo judeu, quando ele acordava de manhã, ele agradecia a Deus por 3 coisas. Primeiro, por ter nascido homem. Segundo, por ter nascido judeu. E terceiro, por não ter nascido leproso, por não ter nascido cachorro. Não havia razão nenhuma, pela cultura da época, pela ideia religiosa da época, alguém se preocupar com aquela mulher. Porque quando a gente vai olhar os evangelhos, e no Antigo Testamento também, a gente vai ver que mulheres e crianças não eram contadas. Então não havia razão de alguém se preocupar com essa mulher. Então não havia razão de Jesus ir na casa dessa mulher. Só que quando a gente vai olhar o texto de Mateus, Mateus vai dizer que quando Jesus chega na casa dessa mulher e vendo-a, então Jesus toma ela pela mão e a cura. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que por mais que diante dos homens a sua vida não pode ter significado nenhum, pode não ter valor nenhum, mas o Senhor está te vendo. Por mais que diante dos homens a nossa vida não pode ter nenhum valor, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa casa, está sobre a nossa família, está sobre você. A segunda coisa que eu quero destacar é que ela estava enferma dentro de casa. Você já foi para o culto e deixou alguém doente dentro de casa? Alguém aqui já veio para a igreja e deixou alguém doente dentro de casa? Como que foi? Foi ruim? Foi difícil? Foi normal? Como que foi?
Já parou para pensar que quantas vezes a gente vem numa reunião como essa, em um culto como esse, mas tem alguém doente dentro da nossa casa? E quando a gente volta para casa, a gente não leva Jesus para casa. Entende que é o primeiro culto que Pedro ele vai participar, mas Pedro já entende, eu preciso levar Jesus para casa, porque na minha casa tem alguém doente. Sabe quando que as pessoas que estão doentes dentro da sua casa, eles vão ser curados? Quando você levar Jesus para dentro da sua casa. Sabe quando que os enfermos, eles vão ser curados? Quando nós se posicionarmos e levarmos a cura que é Cristo para nossa casa. É o primeiro culto que Pedro está participando, mas ele está entendendo, eu preciso levar Jesus para minha casa, porque na minha casa tem alguém que está doente. Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 31. O texto vai dizer: Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 31. Olha isso. Então, se aproximando ele quem? Ele quem? Então, se aproximando-se ele, tomou pela mão e levantou. Ah, meu irmão, sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite? É que hoje ele está indo na nossa casa e está pegando pela mão de alguém que está doente dentro da nossa casa e está fazendo com que essas pessoas se levantem. Ontem eu estava falando com a minha mãe em videochamada e ela falou assim, não conta. Eu falei, estou contando. E ainda falou, estou contando ao vivo. Ontem minha mãe fez um videochamada comigo e ela falou assim, seu pai está mudado demais. Aí eu falei assim, está mudado e está muito diferente. Sabe o que ele falou para mim? Aí eu falei, o que foi, mãe? Ele falou para mim, ele olhou para mim e falou assim, você não é crente não. Meu pai era ateu, meu pai não acreditava em Deus, meu pai não acreditava em nada. Tem poucos dias que meu pai se converteu, meses que meu pai se converteu. Meu pai já falou, quando que você vai me batizar? Quando que vai ser o meu batismo? Minha mãe está na igreja há mais de 10 anos. E Deus, o meu pai vivendo aqui, né, sendo discipulado, sendo cuidado. Aí meu pai virou para minha mãe e falou, reparando as atitudes da minha mãe, falou assim, você não conhece Jesus não. Ele falou assim, vou falar para a Priscila te inscrever para o encontro, porque você precisa passar pelo encontro. Meu pai, a minha mãe, é ruim de eu passar pelo encontro, crente ruim, né, rapaz? Eu não vou passar não, meu pai, tu vai sim, porque tu precisa conhecer Jesus. Meu pai está evangelizando a minha mãe dentro de casa, que tem mais de 10 anos dentro da igreja. Por que isso? Porque um dia eu decidi levar Jesus para dentro da minha casa. E quando eu levei Jesus para dentro da minha casa, quem estava doente, Jesus curou. Ah, meu irmão, se você acredita em profecia, levanta uma mão. Mas se você acredita muito, levanta as duas. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus está indo da sua casa. E aquele doente, aquele enfermo que está dentro da sua casa, o Senhor está pegando pela mão, está fazendo que ele se levante. Ah, o Senhor vai fazer com que os enfermos se levantem. A terceira coisa que eu quero destacar. Aquela mulher, ela alcança a cura. Porque um parente decidiu levar a cura para casa. Uau! Pedro leva Jesus para casa depois de um culto.
João capítulo 4 vai dizer sobre a mulher samaritana, vai dizer que a mulher samaritana ela vai ganhar a cidade inteira. Quando que a mulher samaritana, quantos cultos a mulher samaritana participou para poder ganhar a cidade inteira? Diga, nenhum. Repita comigo, nenhum. Qual seminário que a mulher samaritana participou para poder ganhar a cidade inteira? Repita comigo, nenhum. Quando ela encontra com Jesus e ela entende quem é o dom de Deus é a salvação. Quando ela entende quem é que lhe pede ao Salvador, ela abandona o cântaro. Ela abandona as formas humanas para saciar a sua sede. Ela abandona as formas humanas que ela utilizava para preencher o vazio. Quando ela encontra com o Salvador, ela abandona o cântaro e vai fazer o que todo crente precisa fazer imediatamente. No versículo 28 e 29 de João, capítulo 4, vai dizer: aquela mulher ela vai dar testemunho daquilo que Cristo fez nela. Entende? Que quando a gente encontra com Cristo, que é o Salvador da nossa alma, quando a gente tem um encontro com Cristo, que é aquele que pode mudar a nossa vida, a gente precisa dar testemunho daquilo que Ele fez em nós. A gente precisa transbordar daquilo que Cristo realizou em nós. Talvez você pode estar dizendo: ah, Priscila, eu não sei falar, eu não sei falar bonito. Quem disse que para falar de Jesus você precisa falar bonito? Ah, Priscila, eu não sei falar, como que eu vou falar de Jesus? Quem disse que para falar de Jesus você precisa saber hebraico, grego? Não. É só falar aquilo que Deus fez em você. O que Deus fez em você? Quem era você ontem? Quem era você antes de encontrar com Jesus? E quem é você hoje? Você precisa transbordar Jesus. Você precisa dizer aquilo que Ele fez em você. Você precisa chegar no meio da sua casa, nos doentes da sua casa, no meio da sua parentela e dizer: venham comigo, porque eu encontrei o Salvador. Todos nós fomos chamados para dar testemunho. Todos nós fomos chamados para transbordar Cristo, para falar de Jesus. Isso não é uma missão do pastor. Isso é uma missão de todo aquele que teve encontro com Jesus. Você teve encontro com Jesus? Então você precisa transbordar Jesus aonde você mora. Você teve encontro com Jesus, você precisa transbordar Cristo aonde você trabalha. Você teve encontro com Jesus, você precisa transbordar Ele na tua faculdade, no mercado, aonde você for. Você precisa transbordar Jesus. Olha o versículo 29. Aquela mulher vai dizer: venham comigo. Entende? Tem gente que não pode dizer: venham comigo. Aquela mulher, ela teve 5 maridos. O que ela tem também não é dela. Não tem nem muito tempo que ela encontrou com Jesus, mas ela já tem moral suficiente para dizer: venham comigo. Ela não está dizendo: venham comigo porque eu sou a bambambam. Não. Ela não está dizendo: venham comigo porque sou a santa. Não. Ela não está dizendo: venham comigo porque sou a melhor. Não. Ela está dizendo: venham comigo porque eu encontrei o Salvador. Venham comigo porque eu me encontrei a fonte da vida. Ah, meu irmão, você precisa chegar na tua casa nessa noite e precisa dizer: eu me encontrei a fonte da vida. Eu encontrei aquele que pode mudar a sua vida. Eu encontrei aquele que pode nos salvar. Aleluias. Sabe quando os doentes que estão dentro da nossa casa, eles vão ser curados? Sabe quando que os doentes que estão dentro da sua casa, eles vão ser curados? Quando você levar Jesus para dentro da sua casa.
Você precisa levar Jesus para dentro da sua casa. Você precisa transbordar Cristo no meio da sua família. Aleluia. Aleluias. A quarta coisa que eu quero destacar aqui é que uma vez curada, ela se colocou de pé. Uau! Vou repetir. Uma vez curada, ela se colocou de pé. Só está de pé quem está curado. A marca de alguém curado é de alguém que está de pé. Mateus e Marcos vão dizer que ela estava com febre. Lucas, que é doutor, ele vai dar um detalhe muito melhor. Isso aí. Ele vai dar mais detalhe. Ele vai dizer: a febre era muito alta. Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos só vão dizer ela estava com febre. Mas quando você vai ver o Evangelho de Lucas, que é doutor, ele vai dizer: a febre era muito alta. A primeira coisa que a gente precisa entender é que febre não é doença, febre é sintoma. Um dos sintomas da febre é calafrio. Um dos sintomas da febre é o corpo tá quente, mas está doente. O corpo tá quente, mas está sentindo frio. A ideia que a gente tem em pentecostal é que quando alguém está quente é porque ele está fogo puro. Alguém quente é alguém fervoroso. Alguém quente é alguém cheio de Deus. Alguém quente que não está negociando a devocional. Só que aqui no texto, alguém quente aqui é alguém doente. Parece que está quente, parece que está cheio de Deus, mas está doente. Porque quando você está com febre, a aparência é de alguém que está tudo bem, mas por dentro está doente. Só tem aparência, mas por dentro está doente. Como que você está bem se você não está tomando ceia? Está negociando o corpo. Como que você está bem se você está no pecado? Como que você está bem se você está negociando o culto? Você está faltando o culto. Febre não é doença, febre é sintoma. Jesus está olhando para você nessa noite e está dizendo: ei, você precisa voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Entende? O louvor está lá em cima, a coisa está pegando fogo, a presença de Deus está sendo derramado, mas a pessoa está indiferente daquilo que Deus está fazendo. Como que você está indiferente daquilo que Deus está fazendo se você antes era tão conectado àquilo que Deus fazia nesse lugar? E agora tanto faz como tanto fez. Você está doente. Parece que está quente, mas está doente. Está desconectado com o ambiente, está desconectado com aquilo que Deus está fazendo. A febre, ela não dá aparência. Por fora está tudo bem, mas por dentro está doente. O segundo sintoma da febre, ela ataca a disposição. Entende? Ela não ataca o dom, ela ataca a disposição. O disponível não está mais disponível. O que servia não serve mais. O que ficava na porta recebendo as pessoas não está mais, porque o pecado tirou. O que servia não serve mais, porque está doente. Talvez as muitos afazeres te tirou do altar, te tirou do serviço, te tirou da presença.
Talvez muitas tarefas, muitas ocupações, muita coisa te tirou daqui. Mas o Senhor está te visitando nessa noite e está dizendo: volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Mais importante do que você sabe fazer é o que você se dispõe. Deus não está à procura de alguém habilidoso. Deus não está à procura de alguém talentoso. Deus está à procura de alguém disponível. Tem gente disponível nessa noite. Deus não usa quem é o mais talentoso. Deus não usa o mais habilidoso. Ele usa quem está disponível. O Senhor está te visitando nessa noite, está dizendo: ei, eu quero derramar o meu espírito sobre você. Eu quero te encher, eu quero te usar, mas você precisa estar disponível. Eu não quero o seu dom, eu não quero a sua habilidade, eu não quero o seu talento, mas eu quero a tua disponibilidade. Deus só usa quem está disponível. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu quero te usar. Eu quero derramar do meu espírito, eu quero derramar da minha presença. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disponível para que eu te use. Deus não quer pessoas talentosas e sim disponível. Será que você pode bater no peito? Será que você pode dizer para Deus nessa noite: eu estou disponível? Será que você pode dizer para Deus: Senhor, pode me usar porque eu estou disponível? Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser porque eu estou disponível. Aleluia. Quantas pessoas, talvez seja o mal desse tempo, está dizendo: calma aí, Jesus, porque eu vou me aperfeiçoar. Calma aí, Jesus, que eu vou melhorar a minha fala. Calma aí, Jesus, que eu vou melhorar o meu dom. Calma aí, Jesus, que daqui a pouco eu venho e daqui a pouco você está morto, você está doente. Deus não está à procura do teu dom, Deus quer você disponível. Não importa se você não sabe falar, não importa se você não é tão talentoso. Deus não está à procura do teu dom, Deus está à procura da tua disponibilidade. Tem noção? Já que como meu coração estava aberto por influenciar, então vou misturar os dois, aleluia. Tu tem noção que quantas pessoas estão indo para o inferno dentro da sua casa, em volta de você, ou aqui mesmo, sabe por quê? Porque você só está olhando para você, para o teu conforto. Ah, não vou me cansar não, hoje foi muito agitado. Porque você não está disponível. Talvez você alcançaria alguém que eu não alcançaria, mas você está preocupado demais, você está ocupado demais com você. E Deus está dizendo: eu quero salvar, eu quero curar, mas eu só uso quem está disponível. Ah, Senhor, eu estou disponível nessa noite. Ah, Senhor, eu me coloco disponível. Me usa como o Senhor quiser. Será que você pode orar aí? Eu não sei o que te afetou. Porque febre não é doença, febre é sintoma. É infecção em alguma coisa que mostra febre, é doença. Você sabe o que te afetou. Fala com ele aí. Foi isso aqui. Ora aí. Eu quero estar disponível. Eu quero estar disponível. Ah, Senhor, eu estou disponível nessa noite.
A quinta coisa que eu quero destacar: uma vez de pé, ela foi servir. Vou repetir. Uma vez de pé, ela foi servir. Eu cresci numa casa. Minha mãe tem muitos defeitos. Oxe, rapaz, sou Max Apague. Minha mãe tem muitos defeitos. Mas a maior qualidade da minha mãe, cara, a minha mãe é serva. A minha mãe serve, cara. Uma vez eu estava procurando a minha mãe. Tava ligando, eu não tava achando a velha em lugar nenhum, rapaz. Foi onde essa velha se meteu, rapaz. Um dia, 2 dias, fui lá, bati na casa dela e nada. Eu falei, caramba, rapaz. Aí depois eu consegui falar com ela. Ela estava dentro do Hospital da Posse. Mãe, o que tá fazendo aí? Ela falou assim, não, porque eu fiquei sabendo que uma vizinha minha aqui estava doente. Só que a nora dela estava ficando aqui direto. E aí eu falei assim, mas a senhora tem relação com a nora? A minha mãe, não, nem conheço. Tu tem relação com a véia, que pelo menos que está internada? Minha mãe falou assim, não. Aí eu falei assim, então por que a senhora está aí? Ela falou assim, porque não custa nada, eu não estou trabalhando, então eu estou aqui. Ela ficou durante 3 dias lá. E quando a velha recebeu alta, minha mãe ainda ficou revezando com a nora lá para cuidar da velha lá, ajudar lá nas coisas da casa dela. Isso não é um caso isolado, é várias vezes. Minha mãe vai para casa de idoso que quebrou alguma coisa, que não dá para fazer alguma coisa, minha mãe está lá servindo. Se você convidar meu pai para a tua festa, se ele perceber que os garçons estão com dificuldade na cozinha, daqui a pouco meu pai está lá na cozinha, mas não é para comer não, ele vai comer também. Mas é para servir, isso é natural do meu pai, daqui a pouco ele está varrendo, daqui a pouco ele está lavando. Meu irmão nem se fala, é natural da minha casa, da criação que eu tive, servir. Eu sinto uma graça de Deus sobre nós, sabe? Às vezes a gente fica tão focado em alguns aspectos de serviço, só que o que Jesus está nos visitando nessa noite está dizendo, você pode servir. Você pode servir o teu vizinho, você pode servir o lugar onde você mora, você pode servir o lugar que você está conectado, você precisa servir a sua igreja, você precisa servir. Só que quantas vezes a gente fica tão focado naquilo, nas nossas necessidades, quantas vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente precisa e a gente não consegue dar uma olhada para o lado, fazer um 360 e ver, caramba, o que o outro precisa, o que a minha igreja precisa, o que eu posso fazer? Tem um livro que eu gosto muito. Esse livro ele fala sobre um pastor que ele visitou todas as igrejas do Brasil que são referências em alguma área. Ele visitou essas igrejas. Então eu estava lendo esse livro e aí ele conta sobre uma história de um casal que mora no interior. E aí o casal percebeu que era uma grande quantidade de pessoas que passavam a viagem, passavam cheio de balde, andando para buscar água. A distância que eles levavam para buscar água era de 2 horas andando, um balde de água. Já pensou nisso? Então esse casal, percebendo que a falta d'água no lugar que ele estava inserido era tão grande, ele conversou com a esposa dele e falou assim, não, a gente precisa fazer algo aqui. Então ele, com o recurso dele, ele mesmo, ele fez
um poço, ele fez uma bica e colocou do lado de fora para que as pessoas pegassem água. Enquanto as pessoas estão enchendo o balde de água para suprir a sua necessidade física, ele estava do lado ali falando sobre Cristo para preencher o vazio espiritual. Gente, aquela cidade tem 4.000 habitantes. A cidade inteira se converteu, então ele viu a necessidade de abrir uma igreja. E na igreja dele tem 6.000 membros. A cidade tem 4.000 habitantes, mas na igreja dele tem 6.000 membros. Como isso? Foi transbordando para os bairros vizinhos, para as cidades vizinhas. É alguém que se colocou disponível em servir. Sabe? Foi jorrando, foi fruindo, foi alcançando. Ele é fazendeiro, aposentado, não tinha nada o que fazer na vida. Então ele ficava tocando a prosa ali, ó. A pessoa enchendo o balde. E aí, como que vai a vida? Todo dia vai lá encher o balde. Entrava na vida daquelas pessoas e foi transformando a vida daquelas pessoas. O que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você está fazendo com a sua vida? Você está levando Jesus a quem? Isso não é uma missão minha. Você percebeu que alguém está ausente desse culto, você procurou. Você percebeu que alguém faltou, o que você fez? O que a gente está fazendo com os doentes em nossa volta? O que a gente está fazendo com os doentes que moram na nossa casa? Será que você está aprendendo a conviver com a doença do outro? Não, meu irmão, a gente precisa se posicionar nessa noite e estar dizendo: eu vou fruir. Eu vou fruir para mudar a vida dessas pessoas. Eu vou fruir. Por se não mudar a vida do outro, pelo menos a minha vai ser transformada. Porque conforme você vai cuidando do outro, o Senhor vai cuidando de você. Conforme você vai cuidando do outro, você vai sendo cuidado, você vai sendo tratado. Meu irmão, a gente precisa transbordar Jesus. E o que me chama a atenção é que tanto no Evangelho de Mateus, tanto quanto no Evangelho de Marcos, tanto quanto no Evangelho de Lucas, quando você vai ver, você vai ler o texto, que ela se levantou, você vai perceber que o servir sempre está no plural e não no singular. Mas quem curou aquela mulher foi Jesus, sim ou não? Mas quando ela levantou para servir, ela não levantou para servir Jesus, mas ela levantou para servir todos. Quem curou foi Jesus, mas quando ela se levanta para servir, ela serve todos. Meu irmão, você precisa se levantar nessa noite. Desse lugar de comodismo, desse lugar da zona de conforto e dizer: eu preciso servir. Talvez você chegou nessa noite e você não está doente, mas está na tua zona de conforto. O Senhor está te sacudindo nessa noite e está dizendo: ei, levanta e sirva. Em Lucas, capítulo 8, o Evangelho de Lucas vai falar sobre algumas mulheres. Vai falar sobre Joana, vai falar sobre Susana e vai falar sobre Maria Madalena. O texto vai dizer que essas mulheres foram curadas, libertas e perdoadas por Jesus. Quando essas mulheres foram curadas, libertas por Jesus, elas entenderam: não dá para continuar do mesmo jeito. A primeira coisa que eu aprendo com elas é que elas entendem: não dá para ser curada por Jesus, não dá para ser liberta por Jesus, não dá para ser perdoada por Jesus e acostumar com uma vida de mais ou menos. Mais ou menos eu vou à igreja, mais ou menos eu sou crente, mais ou menos eu sirvo.
Quando essas mulheres foram curadas, libertas, elas entenderam, eu preciso servir Jesus com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Tem mulher aqui? Ih, que derrota. Vou perguntar de novo. Tem mulher aqui? Ah, mulher, você precisa servir a Jesus com tudo aquilo que você tem. Ah, mulher, você precisa servir Jesus com tudo aquilo que você é. Quando esse culto terminar, você precisa sair daqui transbordando Cristo. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Ah, meu irmão, você precisa levar Jesus para dentro da sua casa. Homem, você precisa levar Jesus para sua casa, porque a responsabilidade é sua. Aleluia. O trabalho dessas mulheres era muito mais do que pregar. Elas entendiam, já que eu não posso pregar porque mulher não era contada, elas entenderam, eu preciso servir a Cristo com tudo aquilo que eu tenho. Então essas mulheres serviram como base, como alicerce para o ministério de Jesus. Elas patrocinavam o ministério de Jesus. Elas pensaram, já que eu não prego, eu preciso fazer eu preciso servir com aquilo que eu tenho. Talvez você nunca pregue, talvez você nunca cante nessa igreja. Eu falei isso no Drops aqui de manhã. Talvez você nunca pregue, talvez você nunca cante nessa igreja. Mas você precisa servir a Deus com seus dons. Você precisa servir a Deus com seus talentos. Você precisa servir a Deus com tudo aquilo que você tem. Tem gente nessa igreja que não sabe ler. Você é professora? Sirva a Deus com seu dom. Pastora, eu não sei pregar. Quem disse que servir Jesus é pregar? Pastora, eu não sei cantar. Quem disse? Eu não tenho muito tempo de servir o voluntariado. Você sabe fazer um bolo? Você não pode ajudar, mas você pode fazer um bolo e ajudar, trazer para os voluntários que estão aqui o dia inteiro ralando. Cadê o glória? Um café. Sirva com aquilo que você tem. Sabe trocar uma lâmpada? Meu irmão. Eu estava ouvindo uma vez, não sei se foi o Diego ou o Zé que contou isso, que os dois estavam limpando a igreja quando era ali na frente. E de repente, os dois limpando a igreja, o fogo desceu, os dois começaram a marchar, a orar, o fogo desceu, eles começaram a orar, sabe? Um orou pelo outro, um intercedeu pelo outro. Quando eles estavam servindo. Minha irmã, eu falei de manhã, eu estava doida para ser batizada com o Espírito Santo, então eu ia para o monte, eu ia para a vigília, eu ia para a consagração, eu ia para o culto à tarde, da hora nona. Aí me ensinaram que para ser batizado com o Espírito Santo eu precisava falar glória, 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 glória. Que aí a língua ia enrolar e nada, meu irmão, nada de ser batizado com o Espírito Santo. Fiz de tudo para ser batizada com o Espírito Santo e nada. E aí eu me lembro que o pastor estava com uma necessidade que alguém limpasse a igreja. Eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu posso limpar. E aí o pastor falou assim, Priscila, quando você estiver limpando a igreja, ore pelas pessoas que vão sentar nesse banco.
para que quando a palavra for ministrada, para que a palavra de Deus penetre no coração dessas pessoas, para que o coração dessas pessoas possam estar abertos para ouvir a palavra de Deus. Então eu, limpando a igreja com a instrução do meu pastor, eu comecei a orar, orava pelas pessoas que eu nem sabia quem ia vir, eu não sabia quem ia sentar nessa cadeira, mas eu orava. E de repente, meu irmão, eu fui batizada com o Espírito Santo. Quando isso? Quando eu estava servindo a igreja. Ah, meu irmão, sirva pelo amor de Deus. Você precisa servir. O Moody vai contar sobre a história de um velho sapateiro, que o sonho dele era ser pastor. Só que com a idade, o tempo passou, o sonho dele não se concretizou. Até que um dia ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, falou assim: já que eu não posso ser pastor, não posso ser pregador, eu vou fazer os sapatos que o Moody usava para poder ministrar. Ah, meu irmão, ele serviu a Deus, ele serviu pessoas com o dom dele, com a habilidade que ele tinha. Você precisa servir as pessoas, você precisa servir a Deus com o dom que ele te deu. Qual é o teu dom? Qual é a tua habilidade? Qual é o teu talento? Sirva. As mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Ih, meu tempo acabou. As mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Elas entendiam: eu vou servir a Deus com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. Quem patrocinava o ministério de Jesus não eram os fariseus, não eram os doutores da época, não eram os homens da época, não era o mais rico, não era o mais influente, mas eram as mulheres que não eram contadas. Quem vai patrocinar essa obra? Chuta quem é. Quem vai patrocinar essa obra? Ah, meu irmão. Quem vai patrocinar essa obra são as pessoas que foram curadas e libertas por Jesus. Em Lucas 23, no versículo 55, era de costume enterrar os corpos dos criminosos. Não era de costume enterrar os corpos dos criminosos, e sim deixar à beira do caminho para que os cães, bichos pudessem comer. Então, José de Arimateia, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar o corpo de Jesus junto com Nicodemos, para que isso não aconteça com o corpo de Cristo. Isso é na sexta-feira. No sábado eles não podem fazer nada. Então José e Nicodemos, eles estão fazendo rápido, eles estão fazendo de qualquer jeito para que Jesus tenha um enterro, para que Jesus seja sepultado. Só que quem está de longe assistindo isso? Quem está de longe espionando isso? As mulheres. E se uma qualidade de mulher, uma coisa que mulher sabe fazer, as coisas sabe fazer bem feito, irmão. Homem! Homem faz lá tudo de qualquer jeito, mas mulher é top demais, gente. Rapaz, nem um amém. Ai, se tem uma coisa que mulher sabe fazer, as coisas com excelência. Então, quando essas mulheres viram que Nicodemos e José tinham feito as coisas na correria, porque eles precisavam enterrar antes que desse sábado, porque sábado não pode fazer nada,
Aí elas pensaram, não vai dar tempo de corrigir o que eles fizeram. Aí uma disse, imagina eu, vamos fazer o seguinte, vamos acordar cedo, vamos agora comprar as coisas e domingo de manhã a gente vai lá fazer o que eles não conseguiram fazer direito. Essas mulheres serviram Jesus na vida e depois da morte. Em Lucas 24, você vai ver. Essas mulheres foram as primeiras a ver a pedra removida. Essas mulheres que vão receber a maior mensagem do Evangelho. A maior mensagem do Evangelho que Jesus ressuscitou não foi pregado pelos discípulos, mas foi pregado por alguém que serviu. Os discípulos são os primeiros que vão ouvir a maior mensagem do Evangelho, o qual ele ressuscitou. Mas quem vai pregar isso é alguém que serviu. Elas chegam domingo de manhã, elas vão deparar com o quê? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Fique de pé. Alabaraço e arabaraço. Quer descobrir a sua vocação? Sirva. Quer descobrir o seu propósito? Sirva. Quer descobrir a sua missão? Sirva. Foi servindo que elas descobriram a vocação, o propósito da vida delas. Foi servindo que elas descobriram a maior mensagem do Evangelho que a gente está pregando até hoje. Ele ressuscitou. Foi servindo a minha igreja um dia que aquilo que eu tanto buscava, eu recebi servindo, batizado com o Espírito Santo. Na Assembleia tem muito isso, né? De um culto não ir ninguém, um pastor não saber o que fazer, olhar para o lado, é tu mesmo, tu vai pregar. Foi servindo. Foi estando disponível, estou disponível. Não era muito ruim, gente, meu Deus. Ainda sou, meu Deus. Meu Deus do céu, nem acredito que o pastor fez aquilo. Mas foi servindo. Quer dizer, estou disponível. Estou disponível. Ele não está à procura de alguém mais habilidoso, ele não está à procura de alguém mais talentoso, mas ele está à procura de alguém servo, alguém que está disponível, está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Será que você pode orar aí e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível para te servir. Será que você pode orar do lugar que você está dizendo, Senhor, eu estou disponível para o Senhor me usar? O serviço faz a gente descobrir dons, o serviço faz a gente descobrir talentos, o serviço faz a gente descobrir habilidades. Hoje de manhã o Maxwell ele falou que foi servindo a igreja que ele descobriu que ele era músico, que ele tocava guitarra. Foi servindo a igreja que ele descobriu que ele era pregador. Foi servindo a igreja que ele descobriu que era pastor. Sabe o que me chama a atenção a respeito dessa mulher? E eu encerro aqui. É que se ela era alguém que gostava de servir, o que mais ela utilizava para servir, gente? Se ela era alguém que estava disponível para servir as pessoas,
O que mais ela utilizava para servir? Alguém sabe me responder isso? As mãos. Só que quando, se puder colocar o texto aí, eu acho que é o versículo 31. Ela utilizava as mãos para servir. Só que quando Jesus chega na casa dela, aonde Jesus toca? Nas mãos. E pegando na mão dela, fez com que ela se levantasse. Recebe uma palavra profética? O Senhor está tocando naquilo que você parou de utilizar. O Senhor está tocando naquilo que você parou de fazer e está dizendo: levanta! Aleluias. Ele está dizendo para você: levanta. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, Levanta. que seria não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe mais nenhum em mim, apenas mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu pois o bem que eu quero. Escute. O Senhor nessa noite está tocando naquilo que você parou de fazer. O Senhor nessa noite está tocando naquilo que antes você fazia, mas por alguma razão você parou de fazer. O Senhor está te visitando aí, e está te sacudindo na tua zona de conforto, e está dizendo: levanta! Talvez você evangelizava, mas por alguma razão você parou. Jesus está dizendo: levanta. Talvez você orava e não ora mais. Talvez você não negociava devocional, parou. Levanta.
Sabe o que me chama a atenção? Quando Jesus está diante daquela mulher e tomando pela mão, Jesus fez com que ela se levantasse. Quando Jesus fez com que ela se levantasse, o texto vai dizer, e a febre deixou. Quem é da área da saúde, geralmente a febre abaixa. Mas a febre deixou. Deixou para nunca mais voltar. Pega essa palavra profética nessa noite. Eu não sei o que te paralisou, eu não sei o que te parou, eu não sei o que te deixou adoecido, mas o Senhor está dizendo nessa noite, e a febre deixou. Levanta. Pastora, eu fui de uma igreja que me feriram. E aí? Oh, meu Deus, aleluia. É um novo tempo, é uma nova estação, é uma nova igreja, é um novo pastor. Levanta. Eu tô ferida, ei. Levanta. Sacode esse crente que está do seu lado, diga para ele, levanta. Diga, levanta, pelo amor de Deus, e volte a servir. Diga para 2 ou 3 pessoas que estão do seu lado, volte a servir. Diga, volte a servir.